O ex-presidente Jair Bolsonaro pretende ir até a posse de Donald Trump nos Estados Unidos da América, que vai acontecer no dia 20 de janeiro de 2025. Ocorre que o ex-presidente está sem o seu passaporte e, para tanto, precisaria de autorização do Supremo Tribunal Federal no sentido de devolver o seu passaporte para que pudesse ir até a posse do presidente eleito nos Estados Unidos da América, Donald Trump. Ocorre que, sem o passaporte, Bolsonaro corre o risco, inclusive, de ser preso ao tentar sair do país. Eu quero explicar para você de uma forma muito tranquila nesse vídeo. Fica comigo até o final que você vai entender os riscos e as polêmicas que existem em torno desse assunto, principalmente com base na Constituição, no Código de Processo Penal e legislação que regula toda a nossa vida aqui no Brasil. Trago para você primeiro a notícia que divulga a postagem que foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na internet, informando os seus parabéns, a sua congratulação para Donald Trump, que foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Essa postagem está lá no site do Infomoney e diz o seguinte: olha, o que acontece lá, acontece aqui. Foi o que teria dito por Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, na postagem sobre a eleição nos Estados Unidos da América. Beleza? Bom, para ir até os Estados Unidos da América e participar da posse de Donald Trump, caso o Bolsonaro seja convidado pelo presidente eleito nos Estados Unidos, há necessidade de que Bolsonaro esteja com o seu passaporte, o passaporte de cidadão, para que ele vá até os Estados Unidos da América. Veja, para ingresso nos Estados Unidos da América, há necessidade de apresentação do passaporte, do visto, né? Não é como aqui os países do Mercosul, em que, para turismo, é possível que os brasileiros transitem somente com documento de identificação. Pois bem, o que acontece? O passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apreendido por ordem do Supremo Tribunal Federal no curso daquelas investigações que visam a apuração dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023, beleza? Então tem a investigação, inclusive a investigação avançou significativamente, tanto é que houve condenações de algumas pessoas, e eu não quero entrar aqui na discussão se as condenações resultantes desses atos, dessas investigações sobre esses atos, são muito exageradas, não é o objetivo desse vídeo, né? Se você tem interesse em saber sobre isso, lança aqui no campo dos comentários que eu posso fazer alguma análise com você, beleza? Mas a gente prossegue aí, veja só, diz o texto lá no site do Conjuro. Conjuro é um site muito bom, tá, pessoal? Eu indico bastante, porque sempre traz notícias com uma conotação jurídica, mas de fácil compreensão. Então qualquer um, médico, dentista, médico veterinário, professor de matemática, professor de física, né, mecânico, autônomos, qualquer pessoa consegue compreender as notícias aqui divulgadas do Conjuro e entender como ela se encontra estabelecida na legislação. Aí diz, olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou o cumprimento de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a investigação sobre tentativa de golpe de Estado e abolição de Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar para você quais são os crimes em que são imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesse contexto dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023, beleza? Então, isso aconteceu em fevereiro de 2024, quando o ex-presidente teve apreendido o seu passaporte. Adiante, em outubro, no mês passado, inclusive tem vídeo aqui sobre essa negativa do Supremo Tribunal Federal, tá aqui no nosso canal, se você tiver interesse, pode entrar e estar assistindo. O Supremo Tribunal Federal negou, né, a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e manteve, então, o seu passaporte apreendido, ou seja, o ex-presidente está sem o seu passaporte. Por que o ex-presidente está com o passaporte apreendido? O Código de Processo Penal, e a próxima tela que eu trago para você, estabelece algumas medidas cautelares que podem ser decretadas no curso de uma investigação, certo? Então, o Código de Processo Penal estabelece as medidas cautelares que podem ser decretadas contra uma pessoa. Tem várias medidas cautelares. Busca e apreensão é uma medida, né? Buscar provas, interceptação telefônica é outra medida, quebra de sigilo bancário é outra medida, estão todas no Código de Processo Penal e algumas leis extravagantes. E tem algumas medidas que visam a pessoa, né? Qual que é a mais grave? A mais grave é a prisão. Então a prisão é a medida mais grave que pode resultar contra o indivíduo. Mas existem outras medidas que também visam a pessoa, só que não são medidas de prisão. Então você tem as medidas cautelares, prisão, que tem uma natureza pessoal, e você tem as medidas cautelares de natureza pessoal, só que diferentes da prisão. Essas medidas diferentes da prisão também visam a pessoa, só que, contudo, não vão recolher a pessoa ao cárcere. E o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma medida dessas, que está prevista aqui no artigo 320 do Código de Processo Penal.
Diz o seguinte, olha o artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Você leu aí? Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade de uma medida como essa? De reter o passaporte de um indivíduo. A principal finalidade, meus amigos, é garantir a aplicação da lei penal, garantir a futura aplicação da lei penal. Então imagine que o ex-presidente venha a ser condenado no curso dessas investigações e no eventual processo a respeito dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Vindo a ser condenado, é possível que, a depender da quantidade de pena, o ex-presidente seja recolhido, o ex-presidente seja preso. E onde nós conseguimos captar isso aí? Artigo 312. Então, a mais grave das medidas pessoais, ou de natureza pessoal, é a prisão. Só que a prisão tem que ser evitada, certo? Então, quando se tem a possibilidade da prisão, se verifica se há a possibilidade de uma outra medida diferente, mais de natureza pessoal, que seja suficiente para estabelecer a garantia ou assegurar aquilo que se pretende dentro do processo. Então, quando a prisão preventiva poderá ser decretada? Eu vou ler só o trecho com vocês, ó, 312 do Código de Processo Penal. Isso aqui está lá no site do Planalto. A prisão preventiva, veja comigo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou, aqui, para assegurar a aplicação da lei penal. Então, para aplicar, aliás, para assegurar a aplicação da lei penal, é possível que uma prisão preventiva seja decretada. Então, vamos contextualizar. O ex-presidente está sendo investigado por suposto envolvimento nos atos que aconteceram no 8 de janeiro de 2023, certo? Beleza? Até aí tudo bem. Quais são os crimes que são imputados? Alguns crimes que se relacionam à abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, tá? Eu vou mostrar aqui para você já já. Mas então, como o ex-presidente está sendo investigado e no curso das investigações o Supremo Tribunal Federal entendeu, veja, quem entendeu foi o Supremo Tribunal Federal, entendeu que havia um risco à segurança ou garantia da aplicação da lei penal futura, no sentido de que, no caso de uma eventual condenação, o ex-presidente podia sair do país, e isso inviabilizaria a aplicação da pena. O Supremo Tribunal Federal decretou o recolhimento do seu passaporte, para que ele não saia do país, beleza? Então, a sinalização no sentido de sair do país por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro pode indicar para o Supremo Tribunal Federal motivação para a prisão preventiva. Então, a sinalização de que o ex-presidente pretenda sair do país pode indicar para o Supremo Tribunal Federal necessidade de prisão preventiva, que poderá ser requerida pelo órgão policial ou pela Procuradoria de Justiça, pela Procuradoria do Ministério Público, e, portanto, ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Esse é o contexto. Então, o ex-presidente só conseguirá sair para participar da posse de Donald Trump se for convidado, se houver autorização por parte do Supremo Tribunal Federal, no sentido de devolução do seu passaporte e ainda o assentimento, o reconhecimento por parte do Supremo de que o ex-presidente vai para fora do país, percebe? Porque a justiça brasileira, de certa forma, diante da aplicação de uma pena, diante da condenação de qualquer pessoa, se preocupa no sentido de conseguir garantir que aquela pena seja cumprida, que a pena seja aplicada. E a lei só pode ser aplicada se o indivíduo iniciar o cumprimento. Então, caso o ex-presidente venha a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem que estar no país para o cumprimento da pena, percebe? Então, essa saída ou essa ida do ex-presidente até os Estados Unidos para a posse de Donald Trump é uma coisa que vai passar necessariamente pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. E ainda, em caso de negativa do Supremo Tribunal Federal, ou seja, negativa de entregar o passaporte, havendo a indicação de que mesmo sem o passaporte, de alguma forma, o ex-presidente pretenda sair do país, pode haver um sério risco de ser expedido um mandado de prisão contra o ex-presidente, beleza? Essas são as informações que eu queria trazer para você e quero só acrescentar aqui um bônus aqui nesse vídeo para você se ligar no seguinte, né? Uma coisa que muita gente deixa passar, muita gente que acaba não se atentando muito, mas esse crime que está sendo imputado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, está lá no 359L, veja só, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, está aqui o Código Penal, artigo 359L, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Esse crime aqui, meus caros, foi incluído pela Lei 14.197 de 2021, olha só,
Então, o crime a que está sendo atribuído ao ex-presidente foi incluído pela Lei 14.197 de 2021. Quem sancionou essa lei? Você sabe? Quem sancionou essa lei? Você sabe? Em 2021, quem era presidente da República era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja o que diz o texto da Lei 14.197, o texto de introdução. Olha, acrescenta o título 12 na parte especial do Decreto 2.848, que é o Código Penal, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e revoga a Lei 7.170, que era a Lei de Segurança Nacional. Vamos ver quem é que sancionou essa lei. Jair Messias Bolsonaro, dia 1º de setembro de 2021. Em 2021. Então, veja só, meus caros, como o negócio é muito complexo. Às vezes a gente vê muita informação sobre esse assunto de uma forma muito superficial, sem um mínimo de profundidade, sem um mínimo de análise. Infelizmente, esse é o mal da informação muito vazia, muito superficial. Falta de profundidade. E é difícil a gente ter um pouco de profundidade para conhecer. Isso aqui não é difícil, não. Qualquer pessoa, né, não precisa ser da área do direito, por exemplo. Eu sou do direito. Não precisa ser para a gente entender todo o contexto disso e essa legislação. Essas infrações penais, essa que está sendo imputada ao ex-presidente, que está aqui, foi sancionada por ele mesmo, né? Por ele mesmo, durante o governo dele. Então, não é uma coisa que as pessoas não teriam conhecimento, percebe? E uma coisa que é relevante é que a pena dessa infração penal que está sendo imputada, né, de 4 a 8 anos. Então, na eventual condenação a respeito desse crime, a justiça brasileira irá querer que a pessoa condenada, por exemplo, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteja no Brasil. Por isso que, para que o ex-presidente consiga sair do Brasil e vá até os Estados Unidos, caso seja convidado para a posse de Donald Trump, haverá uma burocracia muito significativa dentro de um processo penal. Depende, com toda certeza, de autorização por parte do Supremo Tribunal Federal, né? Caso contrário, há um risco concreto de prisão aqui, de um mandado de prisão a ser expedido contra o ex-presidente da República. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você tem acompanhado essas notícias? Lança aqui no campo dos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!